Obrigado, Karina. Uma das partes do Evangelho nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Simplesmente na nossa galáxia existe uma infinidade de sóis. Só para que a gente entenda, né? Nós vivemos um sistema solar, onde tem planetas que giram em torno do Sol, e tem uma infinidade de sistemas semelhantes na nossa galáxia. Existe uma infinidade de outras galáxias. E há quem pense se essas galáxias são habitadas, se esses planetas são habitados. O Evangelho nos diz que sim. Só que o Evangelho, dito há muitos anos atrás, às vezes é difícil da gente entender, da gente interpretar. E a grande virtude, ou uma das grandes virtudes dos médiuns, por exemplo, Chico Xavier, não apenas as cartas às mães, aos responsáveis, aos pais, que consolavam seus entes queridos que já tinham partido, mas também trazer obras mediúnicas que nos explicam sobre o Evangelho, que nos dão exemplo, que contam romances, onde a gente passa a entender o Evangelho de uma forma melhor. Um desses livros é O Nosso Lar, que nos fala sobre uma das cidades do astral, chamada Nosso Lar. E quem lê O Nosso Lar estranha muitas vezes algumas coisas. Ué, mas lá tem casa, o pessoal faz comida, tem móveis, tem cadeira, tem cascata. E a gente lê, a gente acha estranho, puxa, como é que é isso? Mas como é que é feito? Tem madeira, tem árvore, né? Tem animais, como é que é isso? E são perguntas que a gente fica, às vezes, pensando e refletindo, e hoje nós teremos o prazer de um palestrante muito charmoso, que fala um português com sotaque espanhol, que é o Luiz Rivas, que nasceu em 75 em Arequipa, no Peru, mas reside atualmente no Brasil. Luiz é design gráfico e dedica-se desde os 17 anos ao estudo e à divulgação do Espiritismo. Já foi responsável pelo setor de multimídia da Federação Espírita Brasileira, colaborou com o Conselho Espírita Internacional e idealizou e coordenou a TV Espírita, a chamada TV SEI. Escreveu diversos livros, como Doutrina Espírita para Principiantes, a coleção Espiritismo Fácil, Meu Pequeno Evangelho, com a Turma da Mônica, em parceria com Warner Bros., que são os livros do Scooby-Doo. E ele vem nos falar hoje sobre as cidades espirituais. Vai ser muito interessante para conseguirmos entender um pouquinho. E não só ele vem nos falar, como ele vem lançar um livro aqui conosco, que chama-se Cidades Espirituais. Luiz, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, né? Por favor, o púlpito é seu. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro novamente nesta casa de luz, e é tão bom ver corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Para os que não me conhecem, embora que eu acho que alguns já me conhecem, mas para os que não me conhecem, eu sempre peço desculpas, pois agora já estou com mais de 27 anos morando no Brasil e ainda o sotaque continua. Será que quando eu desencarne continuarei com esse sotaque? Não sei. Bom, mas eu espero que consiga ser entendido por todos vocês. Caso cometa algum erro, alguma falha, por gentileza, vocês me corrigem. Tudo bem? Ok.
E além do sotaque, estou saindo de um resfriado, então está mais difícil. Mas vamos lá. Vamos falar sobre as cidades espirituais. O que seria isto, né? Que conceito é este? Será que no mundo espiritual existem cidades? Quais são as cidades? Nós fizemos um trabalho onde é uma pesquisa das esferas espirituais, desde a esfera do Cristo até aquelas que estão nas regiões do umbral, e também onde ficariam localizadas as cidades espirituais. É claro, não estão todas do planeta, mas sim algumas que foram reveladas através da literatura do médium Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Amaral Pereira, entre outros grandes médiuns. Tudo bem? Então vamos iniciar aqui. Eu acho que com isto eu consigo. Muito bem. Um primeiro gráfico para poder entender o conceito de esferas espirituais. Todos vocês estão observando uma linha curva, que seria mais ou menos a Terra, onde nós nos encontramos atualmente. O que acontece? Nós temos esferas superiores, dimensões, se se quer chamar, superiores para cima, e tem outras regiões mais trevosas que estariam para baixo. A informação que nós contamos é através do médium Chico Xavier, o espírito André Luiz, que ele vai nos revelar esta esfera que estaria nós estaríamos imersos dentro dela, na verdade, chama-se umbral. E umbral, André Luiz destaca um detalhe. Ele inicia-se na crosta terrestre e ele vai até alguns quilômetros da ionosfera. Então, algumas pessoas vão perguntar, mas o que é isto? A crosta terrestre ou litosfera é aquela camada que está sobre a superfície da Terra, e ela, eu não sei se aqui tem laser, não. Bom, a crosta terrestre, ela inicia-se 40 quilômetros embaixo da Terra, e ela vai até 70 quilômetros acima da superfície. Então, 40 para baixo e 70 para cima. Mas André Luiz diz que vai alguns quilômetros da próxima camada, que é a ionosfera. Então vamos imaginar até uns 100 quilômetros, alguns a mais. A ionosfera é ainda muito maior, né? Vai de 70 até 700 quilômetros. Né? Logo tem uma outra camada que é a exósfera, e já é a última camada que circunda a Terra. Muito bem, então nós já temos um valor. 40 quilômetros para baixo e alguns acima, então mais ou menos uns 100 quilômetros. É nesta linha que estaria tudo o chamado umbral. E as esferas, as cidades espirituais, então encontrariam-se nesta faixa, entre 70 e 100 quilômetros acima da superfície. Nós marcamos com amarelo. Então, as cidades espirituais existem sobre a Terra, sobre todos os continentes, sobre todas as grandes cidades no nosso orbe, e existiria para baixo, chamaríamos, os chamados postos de socorro. São áreas vinculadas às cidades espirituais que estão imersas dentro das regiões mais umbralinas, que servem de ponto de resgate imediato a muitos espíritos que estão nestas regiões. Daí são levados às cidades. Logo, ainda descendo mais, estão as zonas umbralinas, onde já tem cidades já trevosas, os abismos, os vales de suicidas, as cidades das trevas, onde se encontram as entidades mais perversas, pervertidoras, viciantes, viciadas, e muitos deles são liderados por seres realmente que corrompem tudo que são virtudes no planeta, e eles têm altíssimo poder de magnetismo, de hipnose. São as cidades trevosas. E acima das cidades espirituais, nós temos as esferas superiores,
Eu não sei se todo mundo já viu o filme No Solar. Sim? Todo mundo viu No Solar? No Solar 1, No Solar 1. Todos já viram, pronto. Vocês lembram a mãe de André Luiz? A mãe de André Luiz não mora em No Solar, ela mora em uma colônia superior. Ela desce, visita o filho e ela retorna à sua colônia. Então tem esferas superiores e finalmente onde estão as diretrizes do planeta, que são as esferas do Cristo, que está aqui no gráfico em branco. E fora da Terra temos as cidades em outros planetas. Muito bem, vamos avançando um pouquinho mais. Olha que coisa bonita, a esfera do Cristo. Eis onde todos nossos esforços devem ser colocados, pois, algum momento, todos nos purificaremos. É aí a morada dos diretores do planeta Terra, onde decidem os destinos da humanidade, a forma geológica. E eis aqui onde algum dia todos chegaremos. Nós estamos com a finalidade da nossa purificação e todos nós seremos espíritos puros. Somos anjos potenciais e essa será a nossa esfera futura. Muito bem, vamos falar um pouquinho das cidades espirituais. Quando que inicia-se estes conceitos? São muito remotos, mas podemos chamar o conceito que tinham os gregos com o Monte do Olimpo, que era a morada dos deuses, onde estava Zeus, onde estavam os grandes deuses, os semideuses, né? Porque era um conceito talvez muito físico, mas era uma montanha e lá em cima estaria a morada dos espíritos, que na época eram chamados de deuses, né? Outro conceito sobre cidades espirituais em geral é que elas estão com pelo menos um século adiante de tecnologia. Então, a tecnologia que nós temos hoje, pelo menos há um século, já tinha-se nas cidades espirituais. Fazendo uma pausa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns livros com os amigos da Warner Bros. E nós fizemos um livro com os Jetsons e os Flintstones, e com Scooby-Doo. Não sei se alguém lembra dos Jetsons. Era legal. Mas uma coisa que eu descobri, eu não sabia, por exemplo, que quando Hanna-Barbera, os criadores, né, eles fizeram nos anos 60, acho que em 1964, criaram os Jetsons, eles previram que a humanidade, um século à frente, seria assim. Então se supõe que os Jetsons é 2064. Na ficção, né? Então, mas nós vemos que já muitas coisas estão começando a acontecer, né? Já tem trabalho em casa, já tem não sei quem lembra, a videoconferência, né? Agora mesmo estou falando e tem pessoas em outros lados assistindo, né? Ainda não tem aquele carro que se converte pequenininho, né? Não sei se alguém lembra, mas tudo bem. Mas já tinham carros voadores. Então o conceito, de alguma forma, em estes desenhistas já estava aí. Carros voadores. E no mundo espiritual nós temos veículos de transporte, alguns são narrados. No caso, André Luiz narra do aeróbus, né, que conseguiria mobilizar espíritos que não conseguem ainda voar, o que chama-se volitação, né? Então a tecnologia do mundo espiritual é muito mais adiantada. Lá tem, quem gosta da literatura de André Luiz narra de um aparelho em uma de suas obras chamado psicoscópio. Psicoscópio é uma espécie de um aparelho que os espíritos usam sobre algum humano, colocam sobre a cabeça, será como um capacete, e tem um visor. E aí eles enxergam o pensamento, o que você está pensando. Porque nem todo espírito tem a capacidade de ler teu pensamento. Então, a tecnologia, eles utilizam de lá. Imagina quando essa tecnologia chegue na Terra. A gente tem que ter uma senha de acesso aí. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho. Ok, agora vamos ao conceito de Allan Kardec de erraticidade. O que é isto? Erraticidade, Allan Kardec chama o período entre uma e outra encarnação.
o espírito estaria errante. Não vem de erro, senão de estar deambulando, né? Então, por quê? O processo natural, quando a gente desencarna, é um processo que pode levar de 0 a 72 horas até a substância vital se desconectar da parte física. Então, a palavra morte e desencarnação não necessariamente são sinônimos, porque a morte física pode ser rápida, já o processo de desencarnação pode levar horas, né? E ainda, alguns espíritos, ao deixar seus corpos, muitos ficam ainda vinculados a eles, sentem as sensações e continuam muito próximos. Muitos espíritos podem acompanhar seu velório, né? Ainda desencarnados. Alguns deles continuam aqui na Terra, visitando as casas onde moravam, as famílias, o trabalho, os bares, as boates, os estádios, os teatros, enfim. Muitos espíritos podem ficar aqui semanas, meses, anos, alguns até séculos. Então, o que vai acontecer? Os irmãos das esferas superiores vêm ao nosso auxílio, a depender do nosso merecimento, eles nos convidam para ir a estas cidades, né? Nos filmes americanos, tem muito isso de vai para a luz. Não sei se alguém já viu isso, né? Vai para a luz. Por quê? Porque são espíritos luminosos e a visão é o convite. Alguém viu o filme Ghost? Sim? Vocês lembram? Era A Sombra do Amor, acho que era. Não é? Bom, o personagem principal, ele desencarna, né? Ele se sente ainda vinculado à Terra, recebe o convite dos espíritos amigos, mas ele sente a necessidade de proteger ainda a sua amada, né? Então ele vai permanecer um tempo mais na Terra. E no filme Ghost também tem um vilão, né? Que ele desencarna e entidades mais trevosas arrastam ele para regiões, né, que não mostra o filme, mas nós sabemos que são regiões mais perturbadoras. Só para não me esticar muito neste item, mas é importante, no livro dos médiuns, Allan Kardec fala de um caso que está justamente aqui desenhado, de um espírito que atormentava uma rua, a rua de Noyers. O espírito era chamado a tradução seria Joãozinho, talvez, né? Jeanette, Joãozinho. Então, o que acontecia com esse senhor? Essa rua era conhecida porque as casas estavam sendo atormentadas, em especial uma. Então, se ouvia as janelas abrir, as portas abrir, pedrinhas entrarem na casa, algumas entravam, quebravam as janelas dos vidros. Então, as pessoas estavam com muito medo nesta casa. Allan Kardec vai com uma médium para pesquisar o fenômeno, né? E na comunicação, eles evocam o espírito perturbador da rua de Noyer, e imediatamente vem Joãozinho e já fala assim. Bom, Joãozinho é uma tradução minha, né? Mas ele já fala assim, você, fala para Kardec, né? Você não tem medo, não? Eu teria medo. Mas Kardec disse, não, eu não. Por que teria que ter medo? Porque eu posso jogar uma pedra em você. Olha que ameaçador, né? E ele disse, vejam como era Kardec. Kardec responde, se você pode fazer isso, faça-o. E ele disse, você sabe que não posso porque você está muito bem protegido. Você tem um bom guia espiritual. Este diálogo que está no livro dos médiuns, eu aconselho a todo mundo ler, porque é a forma do trabalho de desobsessão feito por Kardec. Vejam a técnica de Kardec. Ele não se intimou, ele conversou normalmente e o próprio Espírito revelou a Kardec que não poderia fazer nada contra ele. Por quê? Porque ele estava em sintonia espiritual, protegido. Vejam o detalhe. Então pergunta Kardec, e quem é você? Eu sou Jeanette. E quem é Jeanette?
Eu era um vendedor de trapos velhos, roupa velha, vendia aqui, por uns trocados, as pessoas me davam um dinheiro e eu gastava tudo em um licor vermelho. E ficava nesta rua o tempo inteiro e tal. Puxa vida, mas as pessoas desta rua zombavam de mim, principalmente os donos desta casa. Quando ficava bêbado, né, jogado no chão, eles, eu não sei que maldade fariam com ele, mas então eu tenho uma raiva destas pessoas. E quando desencarnei, não tenho ninguém, não tenho amigos, não tenho nada, eu observei, olha o que falei no Espírito, eu observei que nesta casa, a empregada, a moça que fazia a limpeza, ela tem uma substância, nós chamamos de ectoplasma, né? E com a substância dela, eu aproveitei para poder movimentar essas pedrinhas e observei que conseguia mexer os talheres, os garfos, né? E coitada, ele fala assim, coitada da moça, né? Ela se assusta, mas não era com ela, era para assustar ao pessoal da casa. Então, é isso que eu consegui realizar. Mas, Jané, e agora? O teu futuro, o que você pensa fazer? E aí o Espírito meio que cai em si. Eu não sei, eu tenho tantos anos, ninguém lembra de mim. E ele fala, você não tem um guia, não tem ninguém. E Janet conta, sim, tenho um guia. Quem é? E aí Kardec mostra que a caligrafia muda. É o bom rei Luís, o rei Luís IX, o rei São Luís, o rei da França, né, que já desencarnado. É o guia espiritual. Então, Kardec lhe disse, gostaria que a gente faça uma prece com você? Faz. E aí Kardec ora. E no final, lhe conta, você gostou de conversar com a gente? E Joãozinho lhe disse, eu gostei. Vocês são muito sérios, tá? Você vê a cara de Kardec, era sério mesmo. Mas vocês são muito sérios, mas eu gostei, vocês têm bom coração. Eu gostei muito. E aí se despede. E acaba os tormentos na casa. Terminou. É uma mostra como Kardec dialoga com um espírito perturbador, mas o trata normalmente e faz a prece. O espírito em gratidão já se desliga e é encaminhado. Então, olha que coisa bonita, está no livro dos médiuns, apenas para fazer um preâmbulo. Muito bem, vamos falar agora sim de algumas cidades espirituais. Nesse trabalho, nós fizemos mais de 100 imagens com a mais alta tecnologia para ter uma visão de como é o mundo espiritual. É uma coisa incrível que a tecnologia nos permite. Aquilo que foi psicografado pelo Chico, pelo Divaldo e outros médiuns, poder ser visto graças à tecnologia. Este é o caso do São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade pequena, espiritual, que fica sobre esta cidade, descrito no livro Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia, uma jovem de 19 anos que desencarna, e ela narra que sua cidade era, não é como as outras, grandes, era pequena, não tinha prédios altos, mas era muito bonita, e tem todas essas descrições que vocês podem observar aqui. Patrícia narra que na sua cidade existia uma universidade do além, onde ela estudava, era o sonho de muito espírito, estudar em faculdades do mundo espiritual. A mais conhecida, talvez, seja no Solar. Eu faço algumas lives com amigos da América Latina, em espanhol, né? E aí sempre eles me perguntam, qual é o nome da minha cidade espiritual aqui? Eu não sei, né? Mas eu falo, mas a daqui eu sei que é no Solar. E o legal, né? Se a gente desencarna e está tudo bem, né? Pode ir à cidade no Solar. Tem um detalhe, no Solar tem muros, e as pessoas perguntam, mas por que tem muro? É porque ainda, mesmo sendo uma cidade espiritual, ela pode receber ataques de espíritos mais trevosos, por isso é toda muralhada. Ainda não está em esferas superiores, ainda está em regiões umbralinas. No Solar tem o formato de uma estrela de 6 pontas, cada ponta é um ministério, com 12 ministros, há uma organização na cidade, no meio está a governadoria, uma das pontas é
o Ministério do Auxílio, onde estão os hospitais. Outra das pontas, esclarecimento, onde estão as escolas. Tem auxílio, a união divina, enfim. Nosso lar apresenta 72 ministros. Ele tem meios de transporte, tem casas. E o que talvez chama muito a atenção é que tem o chamado bônus hora. Cada hora de serviço é um bônus que é colocado lá. Funciona mais ou menos, não é tanto como dinheiro, hoje diria como programa de milhagem. Não sei se milhagem seria a palavra melhor. Bom, aqui estamos vendo outra cidade espiritual, o Lar da Bênção. Olha que coisa bonita. Cada cidade tem um trabalho específico, assim como na Terra, cada cidade se caracteriza por alguma questão especial. O Lar da Bênção cuida de muitas crianças desencarnadas. Crianças que, por exemplo, com 5 ou 6 anos de idade desencarnaram e que no mundo espiritual, a maioria delas, continua cada ano de vida similar ao que deixou na Terra. Por exemplo, uma criança que desencarnou com 5 anos. 5 anos depois, seu perispírito continuará como uma de 10 anos. Ela obedecerá aos processos evolutivos, como é feito aqui na Terra. E nesses lares da bênção, tem muitas creches, são lares escolas, onde muitos espíritos se destinam a trabalhar com estes irmãozinhos que desencarnaram prematuramente. Opa, obrigado. André Luiz pergunta aos espíritos se toda hora que a gente faz, hora de serviço, nos gera um bônus hora. Será que existe algum serviço que te gere 2 bônus hora? O que vocês acham? Será que tem algum trabalho no mundo espiritual que por 1 hora de trabalho te dá 2 bônus hora? Os espíritos contam que sim, tem um trabalho. Óbvio que eu também queria saber qual é. André Luiz pergunta, qual é esse trabalho? São as pessoas que trabalham com crianças, professores, pedagogos, educadores, com as jovens, as novas gerações. Cada hora de serviço, 2 bônus hora. Aí eu pensei, puxa, minha mãe é professora, né? Que legal se na Terra algum dia, né, fosse assim, que os professores ganhem o dobro, né, de todos. Seria sensacional. E André Luiz pergunta também se existe o caso de algum bônus hora que pague 3. Será que tem 1 hora que pague 3? Pois é, os espíritos respondem que sim. É o caso dos espíritos que fazem sacrifício, missioneiros. Realmente trabalhos nesse nível é pontuado 3 bônus hora por cada hora de serviço. Rancho Alegre é outra cidade espiritual muito interessante, porque antigamente foi chamada de Recanto dos Animais. Recanto dos Animais. Ela foi criada pelos nativos das Américas antes da chegada dos europeus. Ela era tão grande, eu falaria que parece mais como uma reserva florestal, não sei se chama assim. Sim? Reserva de animais, né? Ela se estendia desde a Flórida, toda a América Central e a Amazônia, né, brasileira em geral. Com a chegada dos espanhóis, portugueses, europeus, ela se subdividiu em áreas. Então, uma ficou lá na Flórida, outra na América Central, outra aqui nas Américas e uma outra sobre Mato Grosso. E aí, em Mato Grosso, ela mudou de nome para Rancho Alegre, onde, com a chegada das vaquinhas, dos cavalos e outros animais domésticos, ela começou a ganhar uma outra característica, né?
Então, vemos que no mundo espiritual em geral, nós temos colônias e também áreas destinadas à diversidade de irmãos espirituais. Colônia de Castrelo. Esta é bem interessante e não é muito conhecida. Ela é sobre a Inglaterra. Algumas pessoas acreditam e dizem: mas foi o Chico Xavier que inventou essa questão de cidades espirituais e André Luiz é uma ficção e falam isso. Na verdade, a obra de André Luiz ela é posterior a outro livro, Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, onde é descrito as cidades espirituais, né? E foi psicografado antes de Nosso Lar. Mas tem uma obra anterior ainda, que é esta, onde se fala da colônia de Castrelo. O autor é um sacerdote, o reverendo Owen. Reverendo seria um pastor? É isso aí, pastor evangélico, né? Na Inglaterra, ele era pastor, a mãe desencarnou e ele começou a receber mensagens mediúnicas da mãe desencarnada. Ele, por questões de fé, não mais continuou na sua igreja, mas ele começou a psicografar as mensagens da mãe, onde a mãe narra 4 livros, em 4 livros, conta a sua vida no além e a visita a esta cidade espiritual, onde o governador da cidade chama-se Castrelo. O espírito luminoso é o Castrelo. Por isso chama-se Colônia de Castrelo. E aí ele narra a cidade, a cúpula, as montanhas, a estrutura, as crianças, a tecnologia adiantada, as formas como espécie de agricultura, enfim, todos os avanços que existiam nessa cidade espiritual. Quando esses 4 livros são publicados, logo são compactados em um. Quem faz o prefácio do livro é nada mais e nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes, famoso escritor inglês, que era espírita. E este livro depois foi publicado já uma tradução aqui no Brasil. Mas é interessante que vemos que o conceito de cidades espirituais é mundial. Vamos avançando um pouquinho mais. O posto de socorro Campos da Paz. Ela já está dentro das regiões mais trevosas, no umbral, e eles são muito amuralhadas, porque tem muitos ataques, né? Em franca zona de conflito, né? E aí os espíritos que chegam em situações, em condições muito lamentáveis, com os perispíritos mutilados, os chamados desorbitados, perispíritos totalmente que perderam sua função. Então são os primeiros lugares onde são socorridos os irmãos que se desviaram dos seus caminhos e são levados a estes postos de socorro. Cidade Estranha. Esta já é na região bem trevosa do nosso planeta, narrado no livro Libertação, por André Luiz. E há um caso interessante, porque eis aí onde são levados os criminosos, as pessoas que fizeram muito dano na Terra, e entre espíritos trevosos, geram processos como de condenação, de alta hipnose. Então André Luiz vai visitar esta cidade estranha e ele vai ver um caso de um julgamento, de um fenômeno que existe no mundo espiritual, chamado de zoantropia. O que quer dizer? Um espírito vai perder a forma do perispírito humano para tomar uma forma animalesca. E especificamente, esta moça que vemos aqui vai tomar forma de uma loba. No caso, será licantropia, forma de lobo. Então, André Luiz quer saber o que aconteceu, porque se sabia que muitos religiosos corruptos, políticos corruptos, pessoas que fizeram muito dano, são levados lá. E ele quis saber exatamente desse caso que ele vai ver, vai observar. Esta moça
prestem atenção, quando estava na terra, ela era muito bonita e ela teve uma vida muito mundana, se se pode chamar assim, né? Gostava muito de beber e tinha muitos companheiros. Logo conheceu um homem, também bom, bonito, casou-se e teve 4 filhos com ele. Um lar muito legal, um marido excelente, mas ela guardava muita lembrança de sua juventude, de seu pretérito. E ela, na saudade desta vida, planeja dar fim a seus filhos pequenininhos, contrata um homem que dá fim ao marido e simula como se fosse um acidente. Olha que tragédia. Ela volta inocente para os olhos do mundo, mas a consciência está aí. Quando desencarna, ela vai ser arrastada a estas regiões e lá dentro é feito um julgamento, onde o espírito que está na coordenação, um deles, vai lhe falar: louva, louva. E aí o perispírito começa a mudar e tomar estas formas. Alguns espíritos tomam formas de serpentes, outros de arácnidos, outros de cobras, outros de abutres, outros de faunos. Vai ter uma variante enorme de formas que o perispírito tomará por conta de processos hipnóticos. Obviamente é por um tempo, não é eterno, né? Mas é importante a gente conhecer também as ações que existem em outras regiões, porque a gente está falando e lidando da nossa realidade espiritual. Mostrou este detalhe. Vamos falar agora coisas muito bonitas. Santuário da Esperança. Que interessante esta informação pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Nós sabemos, irmãos, que estamos em um momento de transição planetária. A Terra sai de uma etapa de expiações e provas para entrar em um mundo de regeneração. Estamos no meio, em uma transição, né? Saindo de uma etapa para entrar em outra. Pois bem, nessa etapa de transição, que vai até metade do século, já desde algumas décadas, irmãos de outros mundos, através do médium Divaldo Franco, isto é narrado, principalmente das Pleiades, das estrelas das Pleiades, de uma estrela em especial, Alcione, milhares desses espíritos vêm até a Terra e estão na órbita do planeta Terra. Eles vão se preparando para reencarnar massivamente no planeta e ajudar o desenvolvimento nessa etapa de regeneração. Então, o que é narrado é interessantíssimo. É que estes espíritos, ao chegar na órbita da Terra, eles criaram uma espécie de cidade. Ela não está sobre um país, ela está orbitando, né, a Terra. E esta cidade chamada Santuário da Esperança, nela tem hospitais de altíssimo nível, onde estes espíritos estão em cápsulas com os jatos de luz, né, com uma tecnologia que mal podemos imaginar, mudando, alternando seu perispírito, que veio de Alcione, né, para tomar cada vez mais forma humana, ser mais próximo do perispírito dos humanos. Objetivo: quando reencarnem, consigam estar encarnados em corpos como os nossos, porque eles são mais adiantados. Alguns destes espíritos já começaram a reencarnar. Aí vocês podem perguntar: e como a gente sabe quem é um pleiadiano, né? Ou um alcionino? Bom, nós não temos como saber a ciência certa, mas podemos suspeitar aquele ser que tem já entre 30, 40, 50 anos, são pouquinhos, que alguns já reencarnaram, né? Que tem algum nível genial, de uma natureza muito acima do restante de humanos. Seja na música, seja na literatura, na economia, nas artes, na ciência, até no esporte. Se você vê um ser
que está muito acima, com uma visão, uma capacidade genial, é de suspeitar que são irmãos das Pleiades, dos primeiros que chegaram, né? Porque massivamente reencarnarão depois deste caos do planeta, destes anos complicados. Aí já vem massivamente. E falo mais, espíritas, prestem muito atenção também nas suas famílias, porque estes espíritos vão visitar a Terra, já estão visitando, observando futuros lares. Não tem vínculo reencarnatório conosco, mas eles vão observar, bom, nesse lar tem uma pessoa espírita, meu avô poderá ser espírita, meu tio poderá ser espírita, então já vão escolhendo lares onde consigam reencarnar. Muito bem, brevemente, a Estação Rio do Tempo é uma estação espacial espiritual, ela orbita também sobre a Terra, nela se encontram espíritos como Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Madame Curie, Prêmio Nobel, engenheiros, técnicos, físicos, matemáticos, pessoas muito vinculadas à ciência, astronautas, tá? E o objetivo deles é ajudar o avanço do progresso das comunicações e aparelhos na Terra, celulares, laptops, inteligência artificial e tudo. Objetivo: sensibilizar nossos aparelhos para que, décadas à frente, sejam tão sensíveis que o mundo espiritual possa ser captado, filmado ou áudios recebidos do além, a chamada transcomunicação instrumental. E esses espíritos têm uma área nessa estação onde irmãos também de outros mundos, aquela famosa frase: a casa do meu pai tem muitas... A casa do meu pai tem muitas? Muito bem. Então, eles têm uma área onde recebem treinamento de espíritos engenheiros de outros mundos que visitam a Terra, dando suporte aos nossos cientistas. Isso acontecendo no além. E finalizamos. Nós fizemos aqui apenas uma síntese, ok? No trabalho, na pesquisa tem muito mais, mas aqui apenas uma pinceladinha. Aqui vemos, por exemplo, Marte. Essa cidade espiritual é narrada pelo espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, onde é narrada uma visita que este repórter do além vai fazer na cidade, no planeta vizinho Marte. O detalhe: Humberto de Campos narra que aqui na Terra existe espécie de agências de turismo, onde você faz visitas a diversos lugares turísticos. Eu não sei se alguém já tomou alguns tours assim, né? Aliás, eu vou fazer propaganda para meu país. Olha, Peru é um lugar muito bonito para fazer turismo, tá? Eu recomendo todos vocês visitarem. Tem Machu Picchu, é muito bonito. E aqui o Brasil também. Eu tive um lugar lindo que eu conheci, foi Fernando de Noronha. Olha que coisa bonita tem este país. Mas, pois bem, Humberto de Campos conta que no além existem tipo agências de turismo, viagens só que é de intermúndio. Você pode visitar outros planetas. Olha que legal. Eu falo assim, puxa, quando eu desencarnar, olha, coisa que não vai faltar para fazer. Porque eu quero uma viagem para conhecer Marte e outros lugares, né? Então, Humberto de Campos viajou para Marte. E ele, quando chega, ele narra que a cidade que ele viu, e ele colocou um nome engraçado, né? Marcianópolis, ele fala assim, né? Mas ele disse, lembra tanto os prédios de Nova York e a Torre Eiffel, só que muito maiores, muito mais modernos. Está cheio de naves que parece que estão flutuando, pousando. Marte tem um ambiente tão bonito, agradável. Seus seres evoluíram sem guerras. Não houve guerras em Marte como na Terra, né? Talvez quando estavam mais materializados. E ele narra também que os
vamos chamar assim, os espíritos de Marte, os marcianos, né? Os seus rostos não têm as marcas de uma pessoa que tem estresse da cidade, né? São rostos muito limpos, né? Olha que bonito, né? E fala mais uma coisa. Ele disse: puxa, descobri que aqui em Marte a alimentação deles nunca foi com animais, sempre foi, não sei, plantas, enfim. Não houve comida como nós nos alimentamos na Terra naturalmente. Então, ele faz algumas observações sobre Marte, mostrando como os ambientes espirituais, seja na Terra, orbitando o planeta Terra, ou nas esferas inferiores, ou a esfera do Cristo, está todo habitado no além. Às vezes a gente pensa que esta é a realidade, mas isto é um tempo, isto é um momento, né? Se alguém tiver alguma história, alguma informação sobre cidades espirituais ou alguma pesquisa, por favor, entre em contato conosco, este é nosso site, este é nosso Insta, para trocar algumas ideias. Sempre estamos em constante pesquisa. E, para finalizar, eu queria contar duas coisinhas. A primeira, há uns 20 e poucos anos atrás, no meu país, Peru, quando ainda morava no meu país, um médium do Brasil, que já desencarnou, o médium Reinaldo Leite. Não sei se alguém conheceu ele, era de São Paulo. Bom, ele tinha muita evidência. E ele foi visitar o meu país, foi até a minha cidade, Arequipa, Lima também foi. E ele nos falou, pergunta que todos queríamos saber: qual é o nome da cidade espiritual daqui de Lima? E ele nos disse: é fácil, a cidade é Rosa de Lima, em homenagem a Santa Rosa de Lima, que foi a grande santa nossa, né? Eu achei interessante porque é uma informação que ficou assim no nosso grupo de 10 pessoas, 15, né? E a última vez que eu estive nesta casa, há alguns meses, fazendo uma palestra aqui, quando terminei a palestra, eu voltei aqui à mesa e, para surpresa nossa, através dos nossos irmãos, veio uma mensagem psicografada, justamente que me foi entregue, dedicada para eu compartilhar com meus irmãos do Peru, né? Com um agnóstico e uma mensagem de Santa Rosa de Lima. Uma informação muito única que a gente tinha e que o que nós chamamos do controle universal dos espíritos, né, veio aqui também mediunicamente. Então, era uma da experiência que eu queria comentar com vocês. E uma segunda foi que, antes de publicar este livro, que ajuda a visualizar, não só para espíritas, mas também pessoas em geral, como é o mundo espiritual, né, com o uso da tecnologia. Um mês antes da publicação, teve oportunidade em desdobramento de visualizar a minha cidade espiritual em Arequipa, no Peru. Aí já me perguntaram: mas Luiz, como você sabe que era a tua cidade espiritual? Então, fácil, porque minha cidade física, ela tem 3 vulcões. Tá? Não sei, aqui no Brasil é difícil explicar como é um vulcão, mas é uma estrutura assim, parece uma montanha gigante, né? Mas são 3 vulcões. E um está ativo, tá? Então, um faz muito terremoto, para nós é normal isso. Treme, faz parte. Mas um está ativo. Bom, então, no meu desdobramento, tinha uma moça que me estava levando, tinha um salão assim alto de 5 ou 6 metros, não sei, 10 metros. Quando abriu a cortina, eu observei uma paisagem panorâmica onde estavam os 3 vulcões, por isso que eu identifiquei que era a minha cidade, né? Mas tem um detalhe: fisicamente, os vulcões, eles são cinzas, porque estamos no deserto do Atacama. Então, é uma zona desértica, cinza, né? Mas, espiritualmente, eram dourados.
Eram bonitos, lembram esses tons de cores assim, todo dourado. O segundo detalhe, tinha uma lagoa, eu falo lagoa, não sei que palavra usar, de 40 centímetros, assim, mansa, linda. E as pessoas usavam umas túnicas e entravam na lagoa como se fosse para cura, como se fossem banhos de rejuvenescimento, de melhoria do perispírito. E observava as pessoas entrando, o brilhar da lagoa, o ambiente pacífico. E eu olhei e falei assim, nossa, que lindo, né? Por isso que quando as pessoas têm essas experiências de quase morte, não querem voltar. Porque eu também não queria voltar, não. Nossa, que ambiente bom. E logo na sequência eu tive que retornar ao corpo físico. Mas ele contou esta experiência porque o mundo espiritual nos espera apenas nós fazer a nossa parte, né? É a frase de Jesus que fala, brilha a vossa luz, né? Nós somos seres luminosos, então se a gente coloca essa nossa luz para brilhar, naturalmente o nosso perispírito e suas moléculas, isso fala André Luiz, as moléculas do perispírito giram mais. E quando elas giram mais, você fica mais sutil, o teu perispírito se sutiliza e você consegue transcender naturalmente a tua cidade de origem. Então, meus irmãos, todo ato, como nosso irmão contou, de caridade, vai ser uma consequência de nossa expansão no serviço. E isto ajudará a nossa aceleração espiritual e a nossa purificação. Por isso os Espíritos falaram, fora da caridade. Muito obrigado.